Boa tarde, pessoal do YouTube. Haroldo aqui falando com vocês de novo. E hoje o nosso tutorial, acredito que vai estar muito legal. Vou falar com vocês sobre correlações canônicas, um assunto um pouco complicado que eu vou tentar descomplicar aqui para vocês, né, pessoal? Como eu sempre tento fazer. Então vamos lá. No nosso dia a dia de montar experimento, medir variáveis no campo, coletar dados, falando assim um pouco da minha área que sou agrônomo, a gente se depara com alguns casos. Por exemplo, imaginem aqui no caso eu tenho 7 variáveis. Eu representei algumas por umas bolinhas azuis e outras aleatoriamente por bolinhas vermelhas. 4 azuis, 3 vermelhas. E se eu quiser medir a correlação entre essas variáveis, pode ser altura, produção, massa, diâmetro, posso fazer uma correlação de Pearson para par de variáveis, que é como a correlação de Pearson funciona. Então, se eu for fazer para par de variáveis, eu vou ter uma coisa parecida com essa aqui, ó. Ou, cada linha dessa deveria ser uma variável que eu calculei. Certo? Vocês podem ver aí um emaranhado de linhas. Seria um grande número de variáveis e normalmente eu apresento isso em uma matriz de correlação. Em alguns casos, eu tenho, naturalmente, as minhas variáveis podem ser agrupadas. Eu posso ter variáveis relacionadas à produção, variáveis relacionadas à arquitetura da planta. Então, eu posso classificar minhas variáveis em 2 grupos. Nesse meu caso, por exemplo, aqui eu botei um grupo com 4 bolas e outros com 3 bolas. Azuis é um grupo, vermelhas é outro grupo. Então, em alguns casos, seria interessante eu conseguir medir uma associação entre 2 grupos de variáveis e não todas para par. E existem algumas análises que me possibilitam fazer isso. Uma delas são as correlações canônicas que a gente vai explorar aqui nesse vídeo. O que é uma análise de correlação canônica? Primeiramente, ela é uma análise multivariada. Isso é muito simples de ver, porque com o resultado a gente interpreta várias variáveis ao mesmo tempo. Ela mede a correlação entre 2 grupos de variáveis que você tiver interesse de estudar. Ela vai para grupo, ou seja, ela é uma correlação entre 2 grupos, como correlação de Pearson para par, só que ela vai grupo a grupo. Se você tiver 3 grupos, por exemplo, vai ser grupo 1 com grupo 2, você vai ter uma correlação canônica, uma análise. Grupo 1 com grupo 3, outra análise de correlação canônica. E se você tiver interesse, você pode fazer grupo 2 com grupo 3, mas nunca grupo 1, 2, 3 ao mesmo tempo, sempre pares de grupo. O número de correlações canônicas que você vai calcular, você não vai fazer simplesmente uma análise de correlação canônica, vai ter uma correlação. Ele vai calcular várias correlações canônicas. E o número de correlações canônicas é sempre igual ao número de variáveis do menor grupo analisado. Eu vou voltar um slide aqui. Ó. Por exemplo, no nosso caso, eu tenho um grupo com 4 variáveis e o grupo da direita com 3 variáveis. Então, aqui eu conseguiria calcular 3 correlações canônicas. Por isso, eu representei aqui 3 setinhas. Devia estar ida e volta essa setinha, mas eu estou representando 3 correlações canônicas. A correlação ela é medida entre combinações lineares dos grupos formados. Por exemplo, vou voltar de novo. Pegou esse grupo 1 aqui, o grupo de bolinhas azuis. Fez uma combinação linear dele. Lá no final a gente vai ver isso melhor. Um pouquinho melhor. Pegou uma combinação linear de todas as variáveis. Outra combinação linear de todas essas variáveis. Todas as combinações lineares do grupo azul eu vou chamar de U. E todas as combinações lineares do grupo 2 eu vou chamar de V. Então, em U1 e V1 eu vou ter a minha correlação canônica 1 calculada. Depois eu vou ter U2, segunda combinação linear do grupo 2, com V2. Eu vou ter minha correlação canônica 2. E, finalmente, eu vou ter U3 e V3 e vou ter minha correlação canônica 3. Certo, pessoal? Nesse caso, que eu teria 3 correlações canônicas. E o método ainda me apresenta um teste de probabilidade para eu ver a significância da correlação que ele me apresentou. Bem,
Então a gente já sabe que a correlação é calculada através de associação entre as combinações lineares formadas pelos grupos. Outra característica da correlação canônica é que a primeira correlação canônica sempre é o maior valor de correlação canônica que você vai encontrar naquele caso. O segundo é menor que o primeiro e é o máximo que você vai encontrar depois do primeiro. O terceiro é menor que o segundo, o quarto é menor que o terceiro e assim sucessivamente por quantas correlações canônicas você conseguir calcular no seu caso. E aqui que eu descrevo isso, correlações encontradas são as máximas possíveis. Ele faz isso através de um multiplicador de Lagrange. Eu não vou explicar a metodologia, tanto porque não é minha área de conhecimento esse nível algébrico. Eu sou agrônomo, né, pessoal? Então, vamos lá. Como que você faz essa análise? Você faz a partir de uma matriz de correlação. Imaginem aqui que a gente tem as nossas 7 bolinhas lá, e você fez uma matriz de correlação fenotípica delas. Imagine que as primeiras 4 são o grupo 1 e as 3 últimas, as 5, 6, 7, são o nosso grupo 2, as bolinhas vermelhas. 1 a 4 bolinhas azuis, 5, 6, 7 bolinhas vermelhas. Se você olhar aqui esse primeiro quadrante da matriz, representado só por bolas somente azuis, você vai perceber que aqui estão as correlações do grupo 1, bolinhas azuis, com ela mesma. Grupo 1 variável 1 com a 2, 1 com a 3, 1 com a 4, 2 com a 3, 2 com a 2, e assim por diante. No quadrante inferior direito, o quarto quadrante, onde só tem bolinhas vermelhas, você pode ver que só vai estar localizado ali as variáveis, os valores de correlação das variáveis do grupo 2, beleza? E nesses dois outros grupos, representados pelas bolas azuis e vermelhas, são as correlações entre o grupo 1 e o grupo 2. Variável 1 com 5, 1 com 6, 1 com 7, 2 com 5, 2 com 6, 2 com 7, 3 com 5, 3 com 6, 3 com 7, 4 com 5, 4 com 6 e 4 com 7. E isso aqui, ele é simétrico. Esses valores são simétricos, né, pessoal? E a gente chama essas matrizes de R12 e R21. Quando eu vou fazer a minha análise de correlações canônicas, essas duas matrizes vão ser inversas. Então, como eu vou inverter uma matriz, eu preciso fazer, antes de tudo, como eu já falei em outro vídeo daqui do diagnóstico de multicolinearidade, você precisa fazer um diagnóstico de multicolinearidade em cima dessas duas matrizes, para ver se é possível ser inversas ou não. Você pode também fazer o diagnóstico nessa matriz fenotípica inteira, ou na matriz que você usar inteira. Porque caso ela inteira não apresente multicolinearidade, dificilmente ela vai apresentar nessas matrizes menores. Então, caso você identifique que você tem multicolinearidade, você vai ter que tentar contornar isso. Uma maneira poderia ser eliminar uma das variáveis que está dando multicolinearidade, refazer a análise e ver se resolveu. Bem, uma vez que você já fez, que sua matriz está ok para fazer, você parte para a análise. Onde você encontra isso nos genes? Você pode encontrar ou em análise multivariada, ou então nesse caminho que eu estou apresentando aqui para vocês. Estatística experimental, correlações canônicas. Quando você clicar em correlações canônicas, o genes vai te apresentar essa janela aqui embaixo. Correlações canônicas. Beleza, né, pessoal? E ele pode ver aqui que no arquivo de dados, eu cliquei no exemplo, ele chamou plano 1 rfe.dat. RFE é o R de correlações, é aquele Rzinho símbolo de correlação, e o FE é de fenotípica. Por que a gente usa basicamente fenotípica? Você pode usar genotípica, ambiental. Só que às vezes, pela metodologia que são calculadas essas matrizes de correlação ambiental e genotípicas, elas perdem algumas propriedades de matriz de correlação. Apesar dela estar representando ali para você a correlação genotípica, ela não é mais uma matriz de correlação. Pode acontecer bem pela ambiental. Então, existe muito mais chance de você ter problemas como multicolinearidade. Na matriz de correlação fenotípica, essa probabilidade de você encontrar esse problema é muito menor. Então, aqui na entrada de dados, eu carrego
a minha matriz de correlações. Próximo passo, né, na análise, eu vou declarar meus parâmetros. Eu vou falar para os genes. Eu clico em declarar parâmetros e ele vai me mostrar essa tela que está aqui na parte de cima. Número de variáveis, eu digo quantas variáveis eu medi no campo, quantas variáveis tem na minha matriz. Nesse caso, no exemplo do genes, você tem 5 variáveis. Número de observações associadas às correlações. É o número de repetições que você tinha no campo. Por exemplo, eu tinha 10 observações que eu calculei a minha média ou a minha correlação. Quantos valores você tinha ali na sua coluna que você usou para calcular sua correlação. É isso que ele está pedindo. E se você clicar em ler dados, você vai ver que ele vai te apresentar esse arquivo txt que está aqui embaixo. Simplesmente ali você pode ver um cabeçalho, em seguida a sua matriz de correlação e depois uma descrição de máximo, mínimo e média para cada coluna. Isso não é tão importante. Importante é você conseguir ver sua matriz direitinho. Beleza, pessoal? Depois que você fez isso, você pode dar nome nos grupos, como é o caso do exemplo dos genes aqui, ou simplesmente botar A, B, C. Quando você terminar isso, eu vou voltar aqui 2 slides, você vai clicar em processar. Quando você clicar em processar, o genes vai querer saber quais são os grupos que você está interessado em estudar. E ele vai te mostrar essa janela aqui. A primeira, ela vazia. Você vai selecionar, olha, ele te fala, grupo 1, menor. Então, esse grupo tem que ter menos elementos do que o grupo 2, que é o maior grupo. Então, como vocês podem ver na janela de baixo, que já está preenchido, o grupo 1 eu botei 2 variáveis, que eu acredito que seja número de espigas e tamanho. E no grupo 2 eu botei floração, altura e resistência. Uma vez que você preencheu isso direitinho, o grupo 1 sempre menor que o grupo 2, ou então no máximo igual, eu não tenho certeza se roda igual, mas eu acredito que se tiver o mesmo tamanho, ele também vai rodar, só não pode estar maior, o grupo 1 não pode ser maior que o grupo 2, você clica em prosseguir. Se tiver maior, ele vai te avisar que tem um erro. Essa diferença de tamanho do grupo não foi respeitada. Você vai clicar em prosseguir e ele vai te mostrar a saída dos genes. Eu dividi aqui em 2 partes para a gente ver isso devagar. Quando os genes mostrar para você a saída, a primeira coisa que ele vai te mostrar é o cabeçalho e ele vai te mostrar a sua matriz de correlação particionada. Daquele jeito que eu mostrei. Olha só, primeiro a matriz menor. Ele fala variáveis, número de espiga e tamanho. Eu botei aqui um quadrado vermelho e aqui no desenho que eu fiz no canto inferior direito, eu botei esse quadrado vermelho para você ver que parte da matriz que ele está mostrando aqui. O segundo, grupo 2, é o grupo com 3 variáveis, floração, altura e resistência, quadrado azul. Então, aqui no desenho, você pode ver que tem um quadrado azul. É essa parte da matriz que você está enxergando. E no grupo, aqui na matriz de correlação das variáveis do grupo 1 com variáveis do grupo 2, é um quadrado roxo, que ficou bem escuro. Mas você pode ver que é aquela parte simétrica, ou a de cima ou a de baixo, tanto faz, que ele vai te mostrar aqui. Em seguida, o genes vai partir para a análise. Você vai estar na mesma tela, eu que dividi. A parte de baixo estaria apresentando isso aqui, ó, saída dos resultados de correlação. Embaixo, de onde ele fala saída dos resultados de correlação, ele vai te mostrar as suas correlações canônicas aqui. Ó. Você pode ver que no nosso caso, nosso menor grupo, aqui no exemplo do genes, tinham 2 grupos, então vou ter 2 correlações canônicas. Ordem, ele mostra sempre a primeira correlação e a segunda. Em seguida, na coluna lateral, eu tenho correlação 0,67 e 0,26. Como eu falei, a primeira sempre é maior que a segunda, e assim sucessivamente. As colunas seguintes vão ser os testes de probabilidade, para ver se elas são significativas ou não. Aqui ele mostra a hipótese que as correlações são iguais a zero. Nesse caso aqui, ó, a gente pode ver em probabilidade por cento aqui, que nenhuma correlação foi significativa para esse meu estudo. Vamos continuar. Vamos fingir que uma correlação, alguma delas deu significativa e eu quero interpretar isso de qualquer jeito.
Aqui ele vai te mostrar os pares canônicos, coeficientes canônicos da variável do grupo 1, coeficientes canônicos das variáveis do grupo 2. E as cargas nos pares canônicos. A gente ainda vai, no próximo slide eu vou explicar qual a diferença desses coeficientes canônicos e das cargas canônicas. Mas eu vou explicar no próximo slide, mas para a gente conseguir entender um pouco isso melhor, coeficiente é o peso que cada variável recebeu na hora de calcular como que eu chamei aquela super variável que foi calculada? A combinação linear. Quando você calcula a combinação linear, cada variável recebe um peso, e esses pesos são representados aqui nos coeficientes canônicos. Está aqui o 1 e o 2 que eu falei lá em cima, V1, V2 que eu falei lá em cima também. E os valores dos coeficientes canônicos, os pesos que as variáveis receberam. Cargas canônicas é a correlação entre a variável em si e a combinação linear delas. Então, aqui você interpreta como uma correlação. O 1 e o 2, V1, V2. Então, coeficientes canônicos são os pesos que elas receberam. Vou mostrar isso melhor. Cargas canônicas é a correlação entre variável e combinação linear. Beleza, pessoal? Essa combinação linear, algumas pessoas chamam também de supervariáveis. O professor Cosme aqui chama de supervariável. Mas é simplesmente um nome, não tem lugar nenhum, acredito que você vai achar com esse nome. Então, vamos ver como que eu interpreto essa saída aqui. Eu vou mostrar uma interpretação a partir das cargas canônicas, que é o que é mais usado na área de genética e melhoramento. Eu vejo muitos trabalhos com cargas canônicas. Eu ainda não vi trabalhos que utilizem coeficientes canônicos para interpretar. Então, eu tenho o meu grupo, minha primeira correlação canônica, está aqui, ó, R canônica 1, 0,67. Eu estou olhando à direita aqui, pessoal, no desenho que eu fiz. E ela está associada ao U1 e o V1. Certinho? Se eu ver, ó, o número de espigas apresenta o valor de correlação ou de carga canônica 0,96. Tamanho, menos 0,56. Lá em V1 eu vejo flor, menos 8,85. Altura, 0,18. E resistência, 0,56. Então, como que eu faço essas associações? Vamos lá. A correlação, a carga canônica de número de espigas com U1 é positiva e alta. U1 está correlacionado positivamente com V1. Só que aí V1 está correlacionado negativamente com flor. E essa correlação é alta. É negativa e de alta magnitude. Então, um crescimento em número de espigas acarretaria numa queda no valor medido para floração. Se eu for ver altura, 0,18 positiva. Um aumento em número de espiga aumentaria um pouquinho a altura, porque já posso ver que é uma correlação menor. E um aumento no número de espigas também aumentaria um pouco resistência. Vamos lá para cima, passar para tamanho. A carga canônica é menos 0,56. Então, o tamanho está negativamente relacionado a U1, que está positivamente relacionado com V1, que está negativamente relacionado com flor. Então, o aumento em tamanho aumentaria a floração, diminuiria a altura e diminuiria a resistência. Tranquilo, pessoal? Só que eu posso ver que, por exemplo, variáveis como altura estão um pouco relacionadas com V1. Se eu for lá para baixo, a gente vê que a altura está relacionada em maior magnitude com V2 do que com V1. Então, apesar da minha variável canônica 1 ter maior magnitude, para uma variável como altura, seria mais correto eu tirar conclusões a partir da V2, porque ela está mais... a magnitude da associação entre altura e V2 é maior do que altura e V1. E eu vou interpretar do mesmo jeito. O número de espigas com o 2 está positivo, baixa magnitude também. Então seria melhor usar o número de espigas, as associações com o U. Mas se eu olhar para o 2, ele está positivamente associado com o 2. O 2 está positivamente
de novo, com baixa magnitude associada a V2 e negativamente com o flow 1. Então, esses resultados, mesmo assim, tendo magnitude baixa, eles concedem um pouco. E assim você vai interpretando, sempre olhando, passa pela sua variável, pela combinação linear, pela correlação canônica, pela outra combinação linear e para a sua variável que está no outro grupo. Então, grupo 1, U, correlação, V, grupo 2. E você vai olhando, só olhar com paciência, olhando as magnitudes e os valores das correlações, que são representadas aqui pelas cargas canônicas, que você consegue fazer todas as associações entre os dois grupos de variáveis que você tem. Vamos clarificar um pouco agora o que é carga e o que é coeficiente canônico, pessoal. Coeficientes e cargas canônicas. Bem, aqui no primeiro ponto, você tem R, entre parênteses, U1, V1. Então, isso quer dizer que você tem uma correlação canônica para uma associação entre U1 e V1. Você tem uma correlação canônica para o U2 e V2 e assim por diante, dependendo de quantas correlações canônicas você vai ter no seu total. O 1, como eu falei, é uma combinação linear das variáveis do grupo 1. V1 é uma combinação linear de variáveis correspondentes ao outro grupo. O 1 e V1 são pares canônicos, né, pessoal? Por exemplo, ó, o 1, vamos dizer que é o menor grupo. Ele só tem variável x1. Ele é uma combinação dessas variáveis aqui, ó. E o A1 e A2 são os pesos que isso aqui recebeu para calcular o 1. Aqui, se eu olhar V1, ó, tenho... Aqui também, ó, deveria ser x1 e x2, como se o grupo tivesse duas variáveis. O 1 é igual a um peso, que está sendo chamado de A1, x1, mais outro peso, multiplicando x2, outra variável. V1 é uma associação entre B1, variável 1, y1, B2, variável 2, y2, e B3 é um peso 3 associado à variável y3. Então, aqui nesse caso, V é o maior grupo e U é a combinação linear do menor grupo. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó, A1 e A2 são coeficientes canônicos. São os pesos multiplicando cada variável minha para U1. B1, B2 e B3 são coeficientes canônicos também. Estão multiplicando os pesos associados, as variáveis, sendo multiplicadas por eles, as variáveis associadas ao V1. Quando eu uso coeficientes canônicos, eu estou interpretando esses pesos. Quando eu vejo lá na saída do gene coeficientes canônicos, são esses pesos que eu estou vendo. E eles devem ser interpretados sempre em conjunto. No caso de cargas canônicas, praticamente o mesmo significado. Porém, carga é a correlação entre a variável com a sua combinação linear. Certo, pessoal? Então, assim, coeficientes são os multiplicadores, esses pesos que cada variável recebe na hora de calcular a combinação linear. Já a carga canônica é a correlação entre a variável em si que você mediu no campo, onde você mediu, e a combinação linear formada. Simples, né, pessoal? Vamos agora ver isso nos genes. Resumindo aqui o que eu falei, né? Coeficiente, peso, dada cada variável, carga, correlação entre variável e combinação linear. Como eu faço isso agora nos genes, pessoal? Vamos lá. Estamos aqui nos genes. Eu vou encontrar, como eu falei, essa análise em dois lugares. Análise multivariada, correlações canônicas ou estatística experimental, como eu mostrei lá, correlações canônicas. Uma vez que eu cliquei, ó, ele me mostrou aquela janela, vou chamar o exemplo, aquela matriz lá, declaração de parâmetros. Aqui, ó, eu vou declarar meus parâmetros. Se eu clicar na mãozinha aqui, ele só consegue preencher essa parte. Essa aqui eu tenho que informar o número de observações que eu usei para calcular cada correlação dessa minha matriz. Se eu clicar em ler dados, ele vai me mostrar a minha matriz aqui, ó.
Beleza, pessoal? E aqui aquela descrição de máximos e mínimos. Eu saio aqui, ó. E se eu quiser, eu clico no número das variáveis para botar o nome das variáveis. Eu já expliquei em outro vídeo como isso funciona. E eu clico agora em processar. Quando eu clicar em processar, ele vai perguntar, ó, grupo 1. Eu vou botar, como eu falei, como eu botei lá no exemplo que eu mostrei para vocês, número de espiga e tamanho. Para eu ir para o grupo 2, essa mãozinha aqui que tem apontando para o grupo 1 precisa andar para a direita. Como eu faço isso? Se eu clicar dentro da janela do grupo 2, ó, ela anda. Só clicar aqui dentro da janela que ela vai para lá. E grupo 2, eu posso colocar floração, altura e resistência. Nada me impede de eu botar uma variável que já estava lá de volta. Eu vou botar tamanho lá também. Então tá tamanho nos dois grupos. Isso não faz muito sentido. Eu só estou dizendo que isso pode acontecer. Para eu retirar, eu só clico em cima da palavra tamanho aqui à direita. Pronto, ela saiu. Agora eu clico aqui no canto superior esquerdo dessa janela em prosseguir. E o Gênesis me mostrou a minha janela. Tudo aqui como eu falei para vocês, naquela mesma ordem. E a partir daí vai de você interpretar da maneira que você quiser, usando coeficientes ou cargas. E a interpretação é daquele jeito que eu mostrei para vocês, lá no slide. Era isso, pessoal. Vocês viram que não é tão cabuloso assim quanto parece. É só ir com calma, olhar valor a valor, decidir o que você vai usar, carga ou coeficiente, que no final você consegue tirar boas conclusões aí para o seu experimento. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui no vídeo ou vai lá no facebook.com/genesnews, manda uma mensagem para a gente. Espero ver vocês no próximo vídeo. Era isso e tchau!